Boa noite, Adriele, querida. Luz e paz ao seu coração. Kênia, boa noite, querida. Gratidão. Eu acho que deve ser Dedé Avelar. Se não for, me perdoe, tá? Boa noite, luz e paz ao seu coração. Hoje é uma noite diferente das outras lives, porque hoje eu me propus a responder inúmeras perguntas, né? Então hoje a gente vai poder conversar e eu tenho várias perguntas para trazer para vocês. Posso começar agora? Pode. Então você pode pro lado de lá, por favor? Lindo. Gratidão, amor. Eu também sou lindo. Vai lá. Boa noite, pessoas que me seguem no Insta. Essa é a primeira vez que nós estamos também no Face, o que é um avanço para nós. Espero que possamos ser úteis a serviço do bem. Camila, boa noite, querida. Luz e paz ao seu coração. Vamos lá, para a gente não perder tempo, as pessoas às vezes demoram mesmo a entrar, né? Tá tudo bem, mas eu já quero começar a partir de agora. Então, nós fizemos uma postagem em que vocês tinham a oportunidade de pensarem sobre perguntas para me fazer. Qual é a proposta? Você pode aparecer aqui, eu te mando um convite, ou você me manda um convite e eu aceito, e você explica a sua pergunta, me faz a sua pergunta contextualizando de uma forma não muito longa, e aí a gente vai poder conversar sobre isso. Se vocês estiverem muito tímidos, muito tímidas, o que a gente pode fazer então? Eu já tenho algumas perguntas que as pessoas foram me enviando ao longo do tempo, eu vou poder aproveitá-las também para sanar essas dúvidas, ok? Então, ó, quem estiver aqui com o desejo de participar em vídeo, me manda escrito assim: Gisele, quero participar, quero prestigiar, quero conversar. Então, você vai ser super bem aceita. Se for lá um pouco tímido, estiver incomodando, não tem problema, pode digitar a sua pergunta também, tá bom? Teve uma pessoa que perguntou assim: as crianças dormirem junto com os pais afeta negativamente o relacionamento entre o casal? A resposta é sim. As crianças que dormem com os pais, não só o casal já está afetado, ou seja, já tem um problema nesse casal para autorizar essas crianças ficarem ali direto, como também a relação de pai com filho, de mãe com filho também fica afetado. Por quê? Primeiro vamos pensar numa questão espiritual, tá bom? Quando nós dormimos, nós vamos emitindo ondas, vibrações, que tem muito a ver com o que pensamos e com o que sentimos. O nosso corpo, ele descansa, ele relaxa, mas a nossa parte noética, a nossa parte valorativa, a nossa parte espiritual, ela tem inúmeras atitudes enquanto o corpo dorme. Portanto, uma parte do cérebro está adormecida, mas uma outra parte não está. Tanto é que nós temos sonhos, né? Nós temos pesadelos, nós acordamos com inúmeras respostas para as nossas questões. Isso tudo é uma frequência neuronal. E tanto é que a gente vê que a memória de curto prazo durante o sono é transformada em memória de longo prazo e várias outras atividades neuronais. Com isso, gente, a gente tem uma emissão contínua de vibrações e de energias que o próprio cérebro vai emitir. A criança dormindo ali do lado, ela vai captando isso do pai e da mãe. Então a gente pode dizer que há uma confluência, mas há também um choque de ideias entre os pais que são adultos, problemas de adultos, questões de adultos, sofrimentos de adultos e a criança. Psiquicamente também, a criança que fica dormindo com seu pai, dormindo com a sua mãe, ela pode, numa ingenuidade, numa ignorância infantil, numa imaturidade, começar a perceber que ela está casada com um dos dois. E então aí a gente já começa a pensar, né? Olha a complicaçãozinha que vai chegando. Se ela está casada com o pai ou se ela está casada com a mãe, peraí. Tem algo acontecendo com esse casal que inviabiliza que eles se olhem. Os casais têm muitos problemas, né? E às vezes as crianças ficam ali protegendo o papai ou protegendo a mamãe do medo
da insegurança, das questões que esse adulto pode ter e que não está dando conta de resolver. Consegue entender? Além disso, psiquicamente, essa criança ela pode começar a compreender que amor é sempre a três. Olha o problema quando se torna adulto, nos triângulos amorosos. Então, sim. E aí eu vou ser muito sincera, tá, gente? Quando a gente vê um casamento em que a criança está ali na cama ou no quarto, existem casos que a gente percebe que só tem um quarto na casa, não tem onde colocar a criança. Eu sou da opinião de que é melhor transformar metade da sala no quarto ou a criança dormir na sala do que dormir no quarto com os pais, tá? Mas em último caso, não tem jeito, ok, mas dá para ser por um tempo? Dá para ter uma programação para que isso melhore? Porque o que a gente vai perceber com isso? Não só na cama do casal, mas no quarto, a criança está sempre no mundo dos adultos, sempre entre o casal. E aí, o que esse casal está sofrendo? Como é que estão os encontros sexuais? Como é que estão as entregas afetivas entre o casal? Quais são os problemas que essa criança está impedindo, protegendo esse casal de olhar? E olha, quando a gente que é da área da psique humana, quando a gente conversa com uma família ou quando a criança está em terapia e ela sai do quarto, a gente sempre espera uma crise do casal depois. Né? Acontece todas as vezes? Não, mas muitas vezes sim, porque é aí que o casal precisa se olhar e às vezes são problemas antiguíssimos. Então, espero ter respondido essa questão, ok? Como fazer quando o parceiro não impõe limite aos familiares? A grande pergunta é, quem são os familiares? E esse parceiro precisa impor limites em quais circunstâncias? O que é que de fato está acontecendo? Como é essa questão familiar? Bert Helling nos comenta que é uma ilusão. Eu adoro Bert Helling, mas dá até vontade de falar assim, não quero mais saber daquilo que ele ensina. Porque às vezes dói, né? Lá no âmago das nossas almas. Bert Helling comenta assim, é uma ilusão acharmos que nós nos casamos com o outro. Porque o que acontece muitas vezes, todas as vezes, é que nós nos casamos com o outro e com o seu sistema. E essa pessoa casa-se conosco e com o nosso sistema. Então, a gente sempre entra para um sistema familiar tentando entender assim, quais são as regras, quais são as linguagens de amor, quais são as biografias, quais são as dores, como é que esse sistema funciona? Porque cada sistema familiar, nós vamos ter as leis aí, né? De hierarquia, de pertencimento, nós vamos ter as questões de honrar os antepassados, vamos ter a questão do equilíbrio, mas cada sistema familiar tem a sua singularidade. Cada sistema funciona de uma forma. Então, a gente precisa sempre considerar por que esse outro não põe limite. O que é que no meu sistema funciona de um jeito e para essa pessoa funciona de outra forma? É como se a gente parasse de pensar da forma como nós aprendemos no nosso sistema e começássemos a compreender de uma forma empática, nem sempre empática, às vezes de uma forma forçosa, intelectual, porque a gente quer o bem do casamento, quais são as regras desse sistema. E olha, a gente não manda no marido, não manda na esposa para que este resolva os problemas com o seu sistema. A gente no máximo entende assim, é o sistema dele, é o sistema dela. A gente pode convidar essa pessoa a refletir. Você acha que isso está correto? Para mim, está faltando um limite. Como é para você? E às vezes a gente vê, por exemplo, o que para nós parece uma falta de limite. Para esse outro tem outra necessidade sendo envolvida nessa história. Então essa compreensão é importante, tá bom? Tia Leninha querida, Vilma, Xerri, Milene, Nica, Larissa, Gislaine, Angélica, boa noite. Luz e paz aos seus corações. Cleusa, Kátia, Lenilda. Não sei se é Júlia ou Julie. Boa noite. Que possamos estar bem nessa noite, angariando respostas às nossas almas. Wagner, boa noite, queridos. Hoje é noite de perguntas e respostas, já falando
escrevam as suas perguntas ou, se você quiser aparecer aqui em áudio comigo, a gente divide essa telinha, esteja à vontade, tá bom? Adorei essa pergunta. Quando a mãe do namorado é uma cruz, o que fazer? Olha que interessante. Então, eu tenho... deixa eu só ler o finalzinho aqui. Aqui é outra pergunta. Quando, então, a mãe do namorado é uma cruz, o que fazer? Você tem o seu namorado, ok? Um parceiro. Ali a gente tem uma relação estabelecida. Quando a mãe é uma cruz para quem? E como é que essa mulher se comporta que, na sua opinião, parece ser uma cruz? Como é que ela lida com esse filho? E aí vale uma dica extraordinária. Olhe sempre para essa mulher, percebendo que ela é grande. A primeira dica, gente, você não estaria namorando essa pessoa por quem você tem tesão, paixão, amor, sonhos, expectativas, se essa mulher não tivesse colocado no mundo. Só por isso, isso não é só... Isso é tudo. Já que você está num relacionamento com essa pessoa, você já pode virar para essa mulher e fazer assim: ai, você colocou no mundo um ser tão especial que eu amo tanto. Gratidão. Que coisa mais importante essa pessoa está na minha vida e você é responsável junto com o pai dele por colocá-lo aqui no mundo. Agora aí vale uma outra dica. Quantas vezes, e aí eu vou colocar algo para vocês em minha defesa, tá? Responder perguntas soltas assim não é uma tarefa muito fácil, não. Por quê? Porque a gente sempre precisa contextualizar. Voltou. A gente sempre precisa contextualizar. Como é que aquela pergunta se encaixa naquele contexto do 1, naquele contexto do 2, dele, no contexto dela, no contexto do sistema do 1, no contexto do sistema do 2. Estão entendendo? Se a gente não contextualiza, a gente tem dificuldade para a gente dar conta disso tudo. Então, quando vocês me trazem essas perguntas, é como se vocês me fizessem uma pergunta que ecoa. É como se vocês chegassem no lugar e perguntassem, se o eco fosse reverberando várias vezes, eu ouvi lá na 30ª vez. Então, a minha tentativa ao responder uma pergunta sem contextualização é dar pinceladas de possibilidades. Tá bom? Porque a vida ela é múltipla, muito múltipla, ela é diversa, ela é colorida. Então eu vou trazendo pontinhos e aí as pessoas que me fazem as perguntas e vocês que estão ouvindo tentam colocar na vida de vocês, sempre questionam, faz sentido para o meu coração? É isso mesmo que eu queria perguntar? É assim que eu consigo compreender? Então, não é que eu estou aqui como guru trazendo a verdade das verdades. Não, longe de mim. Eu estou compartilhando conhecimentos, ok? E aí, vou voltar na pergunta lá, né? Quando a mãe do namorado é uma cruz, o que fazer? Olha, será que ela é uma cruz para o marido dela? E você está olhando para esse homem, mesmo que ele não tenha sido citado na pergunta, e você já fez ali uma identificação, ou você já teve uma dosinha desse homem por suportar essa mulher insuportável? Ou será que você tem uma relação com as mulheres com sérias dificuldades? Todas as mulheres que aparecem na sua vida, uma amiga, uma empregadora, uma empregada, uma professora, a professora do seu filho, da sua filha, alguma coisa nesse sentido. Toda vez que você precisa se relacionar mais com uma mulher, sempre tem uma pendenga, sempre tem um probleminha, sabe isso que acontece? O que é que tem em você que a contribui, que chama, que convida, que pessoas assim chamadas de cruzes lhe apareçam? Entende? E qual é a sua postura? Agora vamos supor que essa mulher realmente seja difícil,
que a mãe do namorado seja uma pessoa complicadíssima em função das histórias dela, em função do contexto no qual ela vive, em função daquilo que ela tem sofrido no presente, de uma ignorância, dela não ter saído da criança interior o suficiente para ser uma adulta, mãe desse namorado e acolhedora no que confere a você. Então, suponhamos que essa mulher seja realmente uma pessoa complicada, ok? Nessa situação, então, o que é que a gente precisa pensar? Se é uma pessoa complicada, como é que eu vou olhar esse ser humano de tal forma que eu veja além das aparências? Que eu seja a primeira pessoa a me conectar com o lado bom dela, com o que ela virá a ser. Eu posso ser o primeiro ser humano que ela vai entender que eu não estou ali para ameaçar, que eu não estou ali acima dela e que eu reconheço esse lugar que essa mulher ocupa, não só como aquela que promoveu a vida para a pessoa que eu namoro, no caso da pergunta, mas não só isso, é um ser humano que fez muito e talvez nunca tenha sido reconhecido. Então se é uma cruz, o que me compete pensar, sentir, agir, fazer para saber lidar com essas pessoas, com essa pessoa tão delicada, tão difícil, ok? Alguém já vai se arriscar a participar comigo ou fazer uma pergunta? Tá escrevendo aqui, tá? A Abigail falou que está escrevendo para mim. Enquanto ela escreve... A Gislene pergunta assim: sempre achei que a ausência do meu pai tinha sido suprida por minha mãe. Você tirou o meu chão. Eu não, Bertin Helling. É assim mesmo. E isso é bom. Estou aqui nos conflitos e nas reflexões. Que delícia, Gislene. Sabe por quê? Quando você me diz de uma crença, anterior de que a minha mãe supriu o lugar do meu pai, é uma crença, era uma verdade. Mas a gente pode pensar uma pseudo-verdade, porque pai não ocupa lugar de mãe, mãe não ocupa lugar de pai. Cada um tem o seu lugar no sistema familiar. Bert Hellinger é muito enfático. As teorias sistêmicas, elas são verdadeiras maravilhas, porque elas nos dizem, entre muitas verdades, a seguinte verdade: cada um tem o seu lugar. Que alívio! Porque quantas vezes a gente está tentando ocupar o lugar do outro sem saber? Ou a gente acha que uma pessoa ocupou o lugar da outra. Nessa sua história, olhe só o trabalho psíquico que você teve, minha linda. Pai e mãe. A mãe teve que ou ocupar o lugar de mãe e o lugar de pai, ou seja, teve deslocamento. E se teve deslocamento, porque não há possibilidade de desdobramento aí, por mais que a tentativa fosse essa, o pai foi excluído da história. Quando a gente exclui um pai de uma relação com o filho, nós estamos excluindo o pior que a gente possa... Não, nós estamos excluindo metade do filho, porque nós, na verdade, só estamos vendo o que tem de pior nesse homem. Vamos lembrar aqui das lives que a gente colocou aqui já há algum tempo, término de relacionamento, aqueles problemas mais delicados, aquilo tudo que a gente andou olhando. Quando então essa mulher tenta suprir o lugar do pai, que dor ela está carregando? Até por pensar assim, escolhi mal, escolhi errado, não soube escolher adequadamente o pai para minha filha, para o meu filho. Então agora eu tenho que me desdobrar como se ela fosse culpada. E aí, o que a gente percebe? Mesmo um pai omisso, mesmo um pai que tenha falecido, mesmo um pai que tenha sumido, ele é o pai. E a metade desse filho, então a metade de você, travando, a metade de você é o seu pai e a outra metade é a sua mãe. Então o seu pai sempre esteve dentro de você. E você tem o melhor dele. Bert Hellinger fala que quando a gente se separa, a gente precisa aprender a olhar para os filhos e reconhecer o melhor do pai desses filhos neles.
Olha que esforço, porque o que nós muitas vezes fazemos? Ficamos no ai, ai, ai. Ai, como eu sofri, aquele ordinário, aquele vagabundo, aquilo, isso, aquele, ou aquela ordinária, aquela filha da mãe. Nós ficamos naquela dor do fim do relacionamento. Nós não conseguimos nos conectar de uma forma tranquila com o início, com aquela parte que deu certo, a ponto da gente escolher aquele ser para constituirmos um outro, numa criação, numa cocriação. Consegue entender como isso é importante? Então, quando a sua mãe ficou se desdobrando para ocupar o lugar do seu pai, além do dela, ela estava fazendo isso por amor, mas é um amor na ignorância. Agora, adianta culpar sua mãe? Claro que não. E adianta culpar o seu pai porque ele sumiu? Não, porque ele também tinha os problemas dele, ele também tinha as dores dele. Talvez ele estivesse na criança interior não curada. Talvez ele estivesse a serviço das maldições, dos pecados, das iniquidades, dos emaranhamentos familiares, a ponto de não conseguir estar na sua vida. Mas ele deu o melhor dele no momento da concepção e a vida passou por ele, através dele, com ele, para que você fosse formada. E aí, Gislene, quando você fala assim, você tirou o meu chão. Sim, todas as vezes que a gente descobre uma verdade que balança, que dá um terremoto nas nossas crenças, a gente perde o chão mesmo. Mas eu vou te ser muito sincera. Digamos que o chão era de chão batido no seu aparelho psíquico. Amor, agora você vai construir um chão de granito. Olha que coisa mais chique, porque agora você sabe que você carrega o melhor do seu pai e o melhor da sua mãe. E vou te dar uma dica maravilhosa. Quando a gente tem consciência de que o pai da gente sempre esteve ali com a gente, de que o melhor do pai esteve presente, ou o melhor da mãe, se ela está ausente, nossa, quando é o pai, a gente ganha o mundo. Quantas vezes nós temos acompanhamento a pessoas que não têm sucesso financeiro, não produzem dinheiro, ou se produzem muito, perdem muito, não conseguem uma profissão digna para servir aos outros, para dar uma sensação interior de prazer, além de uma sensação coletiva aos outros. O que está faltando? Papai na história, porque é o pai que põe a gente para ir no mundo. Tem uma história super legal. Ai, que delícia, as perguntas estão chegando. Tô gostando dessa experiência. O que a gente pode pensar sobre isso? Mãe é assim, né? Uma mãe clássica, tá, gente? A mãe vai ensinar a criança a andar de bicicleta. Põe capacete, como é que chama aqui o negócio? Cotoveleira, joelheira, sapatinho mais firme, não é assim? E aí vai ensinar o menino a andar de bicicleta, tá lá atrás da bicicleta, e o menino tá tentando, e a mãe, mamãe tá aqui, você vai conseguir, mamãe tá aqui, mas não arreda pé. Aí, né, um belo dia, a mãe tá tentando. Aí um belo dia a mãe fala assim, as minhas costas estão doendo, eu não estou dando conta. Amor, marido, pai do filho, você pode ensinar? Aí ele vai para ensinar, ok? Aí ela fala assim, eu não quero nem ver porque eu vou sofrer demais. Eu vou ali comprar tal coisa, daqui a pouquinho eu volto. Porque ela queria estar ali, né? E ela já percebeu que não é possível. Aí ela dá uma saidinha. Quando ela volta, a primeira cena que ela vê é o marido sentado no banco, lendo um jornal ou mexendo no Instagram dele. E aí ela olha aquilo e fala, cadê o meu filho, a minha filha? E aí a criança está voltando de bicicleta, morrendo de rir, mas com o joelho ralado. Aprendeu a andar de bicicleta. O que essa história nos traz? Que a mãe acolhe, aconchega. A mãe incorpora um ser dentro do ventre dela e o forma para que venha a vida. É o calor, é o materno. Menino quando chora, mãe. Menino quando está passando mal, colo de mãe. Adolescentes quando tem problemas, o que acontece? Aqui em casa, né, Abe? Mãe, tô precisando conversar com você. É isso. O que o pai faz? O pai diz, você dá conta, você é capaz. Vai que o papai tá aqui. E se rala o joelho, o que o pai faz? Faz parte. Tá tudo bem, vamos tentar de novo?
E a criança se sente tão empoderada porque ela já foi acolhida, amada, cuidada pela mãe. E chega aquele pai e fala, vai para o mundo, que a criança vai e paga o preço até do machucado. Então, Gislaine, quando você psiquicamente reconhece que seu pai sempre esteve aí em você, sempre, o melhor dele está aí. E quando você incorporar, nutrir-se do amor desse pai, falou, ninguém te segura. Se imagina aqueles sonhos que estão difíceis de serem realizados no mundo. Nossa, a oportunidade, ela não aumenta um tiquinho, não. Ela é aumentada exponencialmente, tá bom? E ó, conflitos e reflexões é sinais de quem quer crescer, né? O que move o mundo, a gente brinca, não são as respostas, são as perguntas, tá bom? Vamos lá. Ah, delícia, foi muito bom me descobrir. Agradece para a pessoa que indicou o meu perfil para que você pudesse me conhecer. É um prazer, viu? Servi-la. Um prazer mesmo. Pode encerrar, tá bom? Vamos lá para as próximas perguntas. Se um homem é 14 anos casado e fica 3 anos conversando com outra mulher que é apaixonada por ele. A primeira pergunta que me vem ao coração é, essa outra mulher que está há 3 anos conversando com este homem que é casado, em que lugar ela consegue se colocar? Por que ela aceita esse tempo todo de conversa sabendo que ele é casado? O que esse homem tem para oferecer a essa mulher? Por que ela não dá conta de sair desse lugar? De dizer, eu agradeço as conversas, mas o que eu desejo de você é mais do que você por hora pode me oferecer. Quais são os sonhos dessa mulher? Se essa mulher conversa com esse homem há 3 anos e ela sente no coração que ele vai resolver a história dele, ele vai terminar esse casamento para depois ficar com ela, isso está muito mais no campo de uma ilusão do que de uma verdade. E a gente precisa entender que a gente não entra na história dos outros assim de gaiato. Se você conhece alguém, se apaixona, essa pessoa diz que está apaixonada por você, mas ele está casado, enlaçado, se você não quer ocupar o lugar de amante, ou se você não quer um sofrimento megalomaníaco, é dizer, sim, eu amo você, sim, eu gostaria que estivéssemos juntos, sim, eu sonho com o futuro com você, mas desde que você esteja disponível 100% para mim, porque eu quero estar disponível para você. E aí vai a pergunta mais dura. Essa mulher, por que é que ela vibra uma atração? Por que é que ela escolhe, mesmo que inconscientemente, um homem indisponível para ela? Porque é um homem que não está 100% disponível. Né? O que tem vivido aí no campo da fantasia, no campo do não real e de uma construção de amor que a gente pode pensar assim, não chega por inteiro. Chegue só as migalhas ou chega um pouquinho mais do que as migalhas. Eu acho que essa pessoa que está do lado de cá, há 3 anos conversando com esse homem, está precisando se cuidar, está precisando se amar, está precisando descobrir que ela pode realmente ser muito, muito amada. E que, se não for este homem, tem um outro disponível para ela. E aí vale sim terapias, psicoterapias, vale uma constelação para saber o que está acontecendo, por que não escolhe um homem disponível, vale reflexões filosóficas, vale um empoderamento interior dessa mulher. Vale um aumento de autoestima, investir para que se ame muito, investir para que se ame mais, rever o seu passado na infância para saber por que você está ali, aceitando o que esse homem tem para te dar, que necessidade é essa? E por que você não consegue bancar um lugar de poder ter muito mais? Entende? Então essa mulher precisa se cuidar, precisa se amar. E esse homem também. O quanto essa mulher há 3 anos tem dado a ele o que ele não tem tido com a esposa. É um triângulo amoroso, consegue entender? O que essa esposa
esposa, por vez, que no campo, muitas vezes, do seu inconsciente, percebe uma segunda mulher na parada, mas não consegue também solucionar esse problema. Ela também está com um homem que não está 100% para ela. Não tem vínculo fortíssimo, amoroso do casal. Nem ele com a esposa, nem ele com essa pseudo-namorada, posso falar assim, né? Então, esse homem também precisa, se tiver uma reflexão maior, olhar-se. O que eu estou buscando nessa conversa de 3 anos? O que eu tenho com essa mulher ao telefone ou nessas conversas presenciais que eu não tenho com a minha esposa? Por que eu não consigo olhar para esse casamento e descobrir o que me mantém nele? Por que eu não consigo me separar ou por que eu não consigo cuidar desse casamento para ele poder melhorar? Nós temos 3 pessoas, não estou nem considerando aí que filho às vezes olha para esses problemas de pai e mãe e pega para si a batata quente, tá? Mas nós temos 3 pessoas sofrendo, 3 sofredores. Cada um cuida de si nessa história, tá bom? O Gustavo é um dos meus pacientes. Gratidão, Gustavo. Ele escreveu assim: gostaria apenas de elogiar, agradecer e reconhecer a profissional e a pessoa espetacular que você é, Gisele. Trabalhamos questões importantes, é mesmo. Ó, dá vontade de chorar. E quão importante foi trabalhar esses lugares de cada um. Sim, a história do Gustavo é linda, linda. Gustavo deixou de ser menino para ser homem no processo dele de terapia. E ele descobriu o quão ele é lindo como ser humano e o quanto ele pode ser um profissional riquíssimo de sucesso. E tudo isso que eu ensino para vocês aqui, que eu compartilho, na verdade, né? Gustavo vive nas psicoterapias comigo. É um sucesso. É um paciente que agora já está esparçado, né, Gustavo? Eu nem me preocupo mais. Já dá conta de viver um tempão sem a Gisele. Que ótimo. Tem uma pergunta interessante, gente. Quando vem a tristeza profunda em nosso coração, como devemos agir além da oração? Top! A pessoa que perguntou já sabe que precisa fazer prece. Ótimo. Já está procurando uma questão espiritual aí, de ajuda, de âncora espiritual. Gente, tristeza profunda tem razão. Ninguém fica profundamente triste do nada. Não existe isso. Então, a primeira coisa é o corpo que você habita. Ele tem as vitaminas, os aminoácidos, os minerais suficientes? Porque às vezes o seu problema é físico. Eu às vezes acolho na clínica algumas pessoas que chegam com algumas reclamações, alguns problemas, e quando a gente vai olhar, a pessoa não tem nem demanda para psicoterapia. Ela está com baixa hormonal, então é um bom endócrino, um ginecologista que vai ajudar. Ou ela tem uma carência vitamínica, aí é um bom nutrólogo, né? Ou uma boa nutricionista. Então, será que o seu corpo tem o aporte necessário para que a sua alma manifeste a grandeza, a alegria de estar ali? Então, primeira pergunta, como é que está o corpo? E aí vale atividade física, yoga, lazer, um monte de coisas, ok? Se está só no corpo. Agora, como é que está, e aí numa questão mais específica, como é que está o seu cérebro com relação aos neurotransmissores? Às vezes a tristeza é tão profunda que sem aporte de um bom medicamento, a gente não chega quase a lugar nenhum. As pessoas têm horror a medicamentos. A maioria das pessoas que eu atendo, eu vou falar assim, de cada 10 pacientes meus, 8, 9 vão dizer assim, eu vou ficar muito tempo tomando o medicamento, o ansiolítico, o antidepressivo, o controlador de humor que o médico sugeriu. Porque eu tô doida para parar, eu tô doido para parar. Eu falo, olha, se a gente quebra uma perna, a gente precisa de muleta muitas vezes. Se tem algo de ruim na sua alma e, consequentemente, no teu cérebro, ou no teu cérebro e, consequentemente, na tua alma, as muletas aqui são os medicamentos. Então, se a tristeza é profunda e se ela é longa, se ela está crônica, vale a pena um bom médico, tá, gente? E aí vale toda aquela adaptação de medicamentos, que não é uma adaptação fácil. E aí entra o segundo grupo de ajuda. Qual é? Então, o primeiro grupo, medicamentoso, se a tristeza for no platô 3, tá bom?
Se essa tristeza profunda for uma depressão, uma melancolia, algo nesse sentido, tá bom? Agora, tá tudo bem. Não é essa questão física, não é uma tristeza tão profunda assim. Aí a psicoterapia vai poder te ajudar. E nós temos psicoterapeutas, psicanalistas, psicólogos de diversas linhas no Brasil, diversas. Eu não vou entrar nessa questão não, mas tem gente boa de todas as linhas. Vai te ajudar a ressignificar, a compreender, a buscar as causas, ok? Junto com isso, o apoio familiar. Não tem ninguém da família que vai poder te apoiar para você poder buscar a sua força, a sua origem. E aí fica um asterisco. Tem as psicoterapias e tem as constelações familiares também. Vocês sabem que eu sou fã das constelações, porque eu nunca vi algo trabalhar na raiz sistêmica da família com tanta precisão e tanta rapidez. Muitas pessoas precisam da constelação e da psicoterapia, além do medicamento, cada um aqui é que vai saber do que precisa. Então as constelações também entram aqui para ajudar, ok? Agora a família, gente, a gente precisa de apoio familiar, nem que seja à distância, por quê? É de onde vem sua força, você pertence àquele sistema, tá bom? O apoio de amigos também é super, super, super importante. Amigos às vezes nos escutam de um jeito que o familiar não vai dar conta de ouvir. E a pessoa já trouxe a oração, portanto já é alguém que busca o contato espiritual, tá bom? Então essas são algumas das dicas que eu posso oferecer a vocês. Chegou uma pergunta. Uma pessoa falando da TRP, vai iniciar a terapia. É assim mesmo, a gente vai compreendendo o que é que a gente vai tendo acesso, tá bom? Você acabou de ler, agradece falando que vai fazer terapia 2 anos usando tarja preta e não vejo melhor. Repete, Flor. A mesma pessoa que você vai iniciar a terapia da Idartes, 2 anos usando tarja preta e não vejo melhor. Olha, 2 anos usando tarja preta e não melhora. É o comentário, né? Eu vou pensar assim, quem tá usando tarja preta começou a usar por um motivo muito sério, ok? O que a gente não pode autorizar? Uma naturalização farmacopeica. A gente não pode se autorizar a se acostumar com o medicamento como se ele fosse solução para os nossos problemas. Vocês imaginem que qualquer doença, qualquer transtorno, qualquer problema que necessite de tarja preta, é como se eu tivesse uma praga. Eu moro em rancho, então vocês vão vendo nos stories aí que às vezes a gente posta coisas aqui do rancho. Vou fazer então uma analogia à terra, ok? Tô eu lá olhando o meu canteiro de roseiras, que vocês já sabem que eu adoro. E aí eu vejo uma praga. E aí eu vou para tentar arrancar a praga. E eu vou no puxão, não vem. Do outro puxão, não vem. Eu falo, nossa, raiz profunda, como é que cresceu tão rápido assim? Porque mal cresce rápido, né, gente? Vamos pensar que isso seja o nosso problema psíquico, ok? O nosso problema neuronal, combinado? Então, o que a gente pode pensar? Tarja preta, eu vou com a tesourinha lá na minha praga e eu corto as folhinhas. Ajudou? Claro, estava ocupando espaço para os lados. Claro que ajudou, tá? Aí eu vou e digo assim, não está adiantando, vou procurar uma terapia que surta efeito. Tem que ter empatia pelo profissional, tem que ser um profissional muito estudioso, recomendado e tem que ser um profissional no qual por um tempo vá funcionar. Parou de funcionar, troca. Até gente que se trata comigo, claro, tem que trocar, né? Se não é de vez em quando, é sempre. Cada um vai ter o seu ritmo e o seu jeito, tá bom? Aí vamos pensar, o que é a terapia? Eu peguei aquele podão, que é maior do que a tesourinha de mão que eu comecei a cortar o caule. Ótimo. E às vezes eu consigo cortar rente à terra. Não vejo mais a praga. Resolvido o problema, momentaneamente. Algumas terapias vão começar a pegar lá o iniciozinho da raiz. A constelação familiar, para mim, chega no peão da raiz, que é onde está o problema. E Gisele, onde é que fica a questão da espiritualidade? Como aquela terra fofa e boa,
ou como aquela terra ruim que precisa ser tratada para alimentar uma planta que vai nascer no lugar da praga. Consegue entender? Então, ó, 2 anos tomando tarja preta, fazendo terapia, sem respostas, tem alguma coisa que precisa ser verificada. Talvez de você chegar para o seu psicoterapeuta e falar, não estou encontrando respostas, me ajude a perceber em que eu já evoluí. Porque às vezes a pessoa está tão depressiva, tão sem sentido, tão vazia, que nem ela percebeu em que ela já evoluiu. E aí, o profissional que atende vai falar, olha, lembra que você chegou aqui desse jeito? Veja o quanto você já construiu. E aí a pessoa é ajudada a tomar posse, ok? E aí, medicamentos. Doutor, quanto tempo mais eu preciso de medicamentos? Como é que eu vou fazer para que haja uma troca de medicamentos? O que o senhor acha do meu caso? Gente, quem tem o transtorno psíquico é o dono dele. O paciente precisa ser empoderado como proprietário do seu mal. Se isso não acontecer, as respostas são sempre meia boca, sempre. E o mais difícil muitas vezes é que esse paciente reconheça que o mal é dele e que ele tem que trabalhar inúmeras coisas que ele já conhece, que ele não conhece, que ele virá a conhecer para que ele encontre paz, para que ele encontre equilíbrio. Agora, por favor, não se acostume com pouco. Você nasceu para muito mais do que você tem. E sim, já vi gente sair do tarja preta. Já vi gente sair para remédio controlado, diminuir remédio controlado, depois não tomar mais nenhum. Como já vi gente sair do tarja preta e ir para uma dosagem mínima do remédio controlado, amparado sempre por um bom médico e ter uma vida, vou chamar de normal, mas é mais do que isso, é uma vida feliz. É uma vida que flua para a realização dos sonhos mais profundos que o ser humano possa ter. Ok? Gente, os elogios estão chegando. Ah, a gratidão minha. Zélia e Luciane Vilela, é uma delícia compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido, né? Gratidão por tudo que você me ajudou, a mim e meus filhos. É uma honra, gente. Eu sou ponte nesta vida entre aqui os conhecimentos que me chegam e vocês, tá bom? Deixa eu ver lá, a penúltima, gente. Não, esse eu anotei, é antes. Ótimo, que bom que quer sair dessa situação. É a primeira coisa, viu, Dai? Se você já quer sair dessa situação, é o primeiro caminho. E aí, saiba que terão esforços, muitos esforços, mas vale super a pena, ok? Gente, não consigo achar não, Eibe. Gisele, o quadro depressivo deixa a pessoa nervosa? Sim, existem muitos depressivos que são nervosos. Um dos sintomas da depressão pode ser o nervosismo, tá bom? Mas nem todo depressivo é nervoso e nem todo nervoso é depressivo, mas podem estar associados sim, né? Vale a pena pesquisar aí, Google tá aí para ajudar, né? Então vale a pena a gente ir pesquisando, para ir se conhecendo, para procurar um bom profissional, para descobrir o que é que se tem. Gente, a pessoa tá nervosa demais, tem alguma coisa errada. Ninguém nasce para ser nervoso dessa forma, não. E às vezes o que a gente faz? A gente justifica nos antepassados. Ah, é porque o avô era muito nervoso, a mãe sempre foi nervosa. Então a gente justifica numa questão de DNA o nervosismo que a pessoa apresenta, o nervosismo que a pessoa carrega. Não, não podemos fazer isso com a gente, né? O que a gente pode pensar? Tá, se o outro já era nervoso e se já tem uma questão transgeracional, como eu vou olhar para conseguir resolver? E se já tem uma questão endócrina, neuronal, o que é que a ciência já traz para me ajudar? Então, são muitas essas questões, tá bom? Não nos acostumemos com o mal. Não nascemos nessa terra para isso. Pergunta sobre constelação. É necessário conhecer as histórias de avós, bisavós, para que seja possível fazer uma constelação? Não. Os campos de constelação mostram exatamente aquilo que você precisa ver, mesmo que você não conheça absolutamente nada, nada.
Você tem que ter um desejo genuíno de olhar para a sua dor e deixar o seu egoísmo de lado, entendendo que você estará constelando para si, para sua família, que já fazem parte do sistema familiar, e para todo o sistema familiar. O campo de constelação, ele mostra a raiz daquela dor. Ela mostra o que foi que aconteceu onde o amor parou de fluir, onde as regras do amor deixaram de ser respeitadas, onde um excluído reverbera, onde uma história foi desrespeitada e por isso você está de uma forma ingênua, imatura, tentando dar conta daquilo que seus antepassados não deram conta. Não precisa conhecer história nenhuma, mas eu já adianto que é uma delícia conhecer história de família, porque a gente vai tomando consciência de que a gente faz parte de um grupo, de que não estamos sozinhos, tá? Deve ter um tempo definido? Um tema definido? Sim, tem que ter tema definido. Não tem como constelar sem tema. E qual que é o tema? A maior dor. Ah, mas eu estou em dúvida entre dois temas. Aí, durante uma brevíssima anamnese, a gente descobre qual que é a maior dor da pessoa. E a pessoa precisa se autorizar vergar diante dos grandes. Pai, mãe, avós, ancestrais. Precisa perceber-se como alguém que veio depois. A gente trabalha muito humildade em constelação. E a gente vê, de fato, como a nossa alma se comporta. E não como o nosso ego acha que a nossa alma se comporta. Ok? Gente, ninguém quis participar ao vivo no vídeo. Que povo mais tímido. Se alguém quiser, por favor, participar ao vivo, me manda aqui assim, ó, convite, eu vou aceitar. Ou escreve assim, Gisele, eu quero, tá bom? Gisele, por que algumas pessoas se afastam de uma relação quando está caminhando para algo mais sério? Porque não estão dispostos a algo mais sério, Viana. Porque não estão inteiros para algo mais sério. O que é algo mais sério? Isso é lindo. Algo mais sério é um vínculo que está sendo criado. Algo mais sério é quando eu digo para o outro assim, vamos dar um passo além? Chegamos até aqui. Vamos estruturar mais essa relação? Vamos realizar sonhos juntos? Vamos estar juntos? Porque o que é o algo a mais? Eu e você transformados em nós, sem perder o eu, sem perder o tu, o você. E às vezes essas pessoas têm medos, dificuldades, não dão conta do vínculo, não querem as responsabilidades do vínculo, não dão conta da construção fora da sua família de origem, ainda estão presos às suas famílias de origem, nas histórias com seu pai, com a sua mãe, com as suas biografias mal resolvidas, ou esse adulto, ora ele é adulto, ora ele é uma criança interior, uma criança ferida, a ponto de não conseguir se colocar no lugar do adulto e estar para o outro em pé de igualdade. E aí vai, né? Como é sempre 50-50, o que é que uma pessoa, quando isso é frequente, está fazendo, deixando de fazer, está a serviço de quem, do que, a ponto de sempre amar aquele que não vai conseguir um vínculo ou aquela que não vai conseguir o algo mais a sério. O que é que tem na história dessa pessoa com seu pai, com a sua mãe, que não lhe permite estar para alguém inteiro e ter alguém inteira para si? Eu vejo algo que é muito interessante assim, e isso tem acontecido nos casos de algumas mulheres que eu tenho atendido atualmente, que é assim, Gisele, eu não sei o que acontece, mas eu nunca escolho homens que queiram me levar a sério para virar um casamento, ou para que esse casamento se transforme numa família e tenhamos filhos. E aí quando eu vou analisar a história dessa mulher com o próprio pai, ela acha que ela não foi amada pelo pai. Ela não reconhece o tipo de amor, não é tipo, né? Porque amor é amor de pai aí. Como é que o pai manifestava o amor por ela que é filha? E aí, como esse pai não foi tão devidamente percebido por essa menina,
e ela então achava que esse pai estava indisponível e ela não toma do amor do pai ou ela toma antipatia do pai porque foi e pegou as dores da mãe, ela sempre vai escolher homens que não possam nutri-la como mulher de uma forma grandiosa e profunda, porque ela não se nutriu ainda como filha com esse pai. Gisele, isso tem a ver? Amor, tem tudo a ver. Eu só avanço para o meu futuro de uma forma cada vez mais promissora, feliz, altruísta, verdadeira, substanciosa, se eu reconheço que eu deixei de tomar lá atrás do meu pai e da minha mãe o amor que eles tinham para me dar, sem julgamentos, com humildade, com a certeza de que tudo que eles tinham para me dar, eles me deram. Eu é que travei e não quis receber. Interessante isso, né? Então, quanto mais a gente resolve os problemas de origem, mais a gente atrai relacionamentos felizes e saudáveis, né? Na sua opinião, como deveria funcionar as finanças de um casal idealmente? Que fazer quando dois não chegam a uma solução nesse aspecto? Pausa para reflexão. Deixa eu pensar na resposta. Eu acho que vale a pena primeiro pensar assim, ó. Como é que eram as finanças para esse homem na família dele? Como é que eram as finanças para essa mulher na família dela? O que as finanças significam para cada um? E o que o dinheiro significa para cada um? Porque finanças tem a ver com dinheiro, né? O que o dinheiro traz? Porque o dinheiro, ele é uma energia que se materializa. E o dinheiro é um para quê? É assim. Tem um meme. É meme? Não sei o que, dinheiro. Você faz dinheiro, como é que chama? Rios. Tem um rios aí que a mulher responde para todas as perguntas: dinheiro. Vocês viram, gente? TikTok também? Então, todas as respostas são dinheiro. Quando um ser humano, ele adota para si que o principal para ele é dinheiro, ele na verdade não conseguiu compreender o que é que o dinheiro vai lhe oferecer. E muitas vezes o dinheiro tenta oferecer a esse ser humano aquilo que ele tem falta e que não é o dinheiro que vai proporcionar. Então, vou dar um exemplo para vocês assim. Eu me lembro de uma vez, eu já atendi gente assim, de chinelinho de dedo, coisa gostosa, simples. Gente de me pagar com couve, porque não tinha, com cacho de banana, eu tô no interior de Minas, com caixa de tomates, a gente fez um final de semana de tomates secos em casa, porque era gente que queria atendimento, não tinha condições de pagar na época e tal. E já atendi gente assim, o dinheirinho tava ali, pagava direitinho todo mês, né? E já atendi gente de faturar milhões no mês, né? Então eu conheço os dois espectros e essa escada quase ilimitada entre um extremo e outro, tá bom? O que eu já percebi com todas as pessoas? O dinheiro era sempre algo para e muitas vezes não lhe dava aquilo que a pessoa estava buscando. Então eu me lembro dos colecionadores de carros que eu já atendi. Então é assim, esse mês eu comprei o carro XYZ. Eu não entendo nada de carro, tá, gente? Então comprei, era um carro de 200 mil, de 150 mil, aquele de coleção antigo que valia 70, aquele que foi comprado por 100, depois foi vendido por 200, depois voltou não sei o quê, aquelas histórias. 30 carros na garagem, ok? Ou aquela troca incessante de carro, dinheiro. Ou aquelas mulheres que a todo momento precisavam de muito dinheiro para ir esculpindo o corpo em várias inúmeras cirurgias e processos estéticos, além do ideal, além do equilíbrio, porque eu não sou contra os carros e não sou contra as cirurgias estéticas e os procedimentos. Sou até muito a favor, sou vaidosa, gosto, né? E acho que vai chegar uma hora que eu vou ter que precisar de um recurso assim na vida, mas não agora. Então, sou a favor, a ponto de saber que se precisar um dia eu vou fazer. Mas o que eu já vi nesses casos? Que
eu tenho 30 carros para compensar uma pobreza que eu tinha. E nessa pobreza eu sentia falta do meu pai. E como até hoje eu não consegui fazer o vínculo com o meu pai, e o meu pai era do ramo de caminhoneiro ou de agência, ou em algum momento o meu pai me deu algo que me fez perceber que se eu tivesse carros eu teria o amor dele, hoje eu estou comprando inúmeros carros. Então o dinheiro era para ter carros? Não, é para ter a sensação de ser amado pelo pai. As mulheres, muitas das vezes, né, com inúmeros processos e cirurgias, era para serem aceitas por um homem. E aí quando você vai ver muitas vezes a origem, não conseguiu ser aceita pela própria mãe, então tem que ser melhor do que a mãe, superior à mãe, ou não conseguiu compreender que era amada pela mãe do jeito que a mãe a podia amar, ou amada e aceita pelo pai, e aí passou para o corpo toda aquela busca que o dinheiro não paga no fim, mas que dá uma sensação de conquista por um tempo. Então, vamos voltar lá no casal. O que é o dinheiro para ele e o que é o dinheiro para ela? Porque às vezes essa mulher vira e fala assim, eu quero saber, tintim por tintim, tudo que você tem gasto com a nossa família. Você vai ter qual sensação ao saber? Isso vai te suprir em qual necessidade? Saber vai te dar a sensação de necessidade, de segurança? Ou saber vai te dar a necessidade de controle? Ou saber vai te dar uma necessidade suprida, por exemplo, de acolhimento, de pertencimento? Ou tem um medo aí de que uma grande miséria venha sobre a família e você precisa saber o controle para você não cair em miséria. Peraí, quem foi que caiu em miséria lá atrás, então? Para você ter que ter o controle agora e ter a certeza de que você não vai cair em miséria de novo. E esse homem, né, não oferece essas informações, por que para ele não é importante oferecer as informações? Porque eu conheço homens que eles dizem assim, ela não tem que saber, Gisele, porque isso é coisa de homem. É machismo? Não sei. Essa mulher tem tudo que ela precisa e ela não solicita. Ou para ela, desde que ela saiba que tenham algumas situações ali respondidas, ela não precisa saber. E aí tem algumas coisas que ainda podem impactar. Isso é bem en passant, tá, gente? Algumas coisas ainda podem impactar. Às vezes tem algo da família de origem que sistemicamente não pode ser compartilhado com quem entra. É como se nesse sistema familiar, quem entra se casando é sempre um anexo, nunca é pertencente. É incluído, mas não é incluído como filho ou como filha. Daí a necessidade de não se dizer nada ao cônjuge, porque caso ocorra uma separação, ele não tem que se haver com isso, que só é passado pela autorização do DNA. Não estou criticando, gente, só estou dizendo que isso acontece em algumas famílias. Então, quando a gente tem uma metáfora, não é metáfora, é uma metaconversa. Quando a gente tem uma metaconversa sobre a conversa, uma metaconversa sobre o tema, a gente consegue chegar mais profundamente nas causas. Isso vale para dinheiro, como isso vale para várias situações. Então é assim, olha, eu desejaria que você fizesse isso para mim com relação a dinheiro, que você me avisasse sobre isso, dessa forma, porque para mim isso é importante por causa disso, eu vou ter a sensação disso, eu tô com medo, eu tô insegura, quando você não me conta eu não sei, então eu fico temerosa. Será que você pode compartilhar? Então você vai dar o seu desejo ao outro, mas em contrapartida, lembra que não é dizer para ser obedecida, é dizer para abrir a sua dor, para falar da sua vulnerabilidade ao outro. E esse outro, em contrapartida, vai dizer, olha, eu não explico, eu não falo por causa disso. E às vezes, seria cômico se não fosse trágico, é mesmo. Então, às vezes, uma metaconversa como essa começa no domingo, dá sequência na quarta, invade o domingo seguinte, 1 mês e meio depois é que se chega em alguma conversa para um início de negociação.
Então você passa a entender por que é que ele não diz. E ele passa a entender a sua necessidade de que seja dito. E vocês dois vão encontrar um equilíbrio, um meio termo. É aí que eu acho que o casal cresce. Mas isso quer dizer, e se ele não quiser concordar? O que mais está em jogo nessa história? E talvez valha a pena aí um coaching para ajudar nisso, um profissional especializado nisso, que sozinhos em terapia vão resolver por que fala, por que não fala, mas começa primeiro no casal, eu acho mais importante, ok? Bom, vamos lá. Alguma outra pergunta que as pessoas queiram colocar para mim, por gentileza? Uma pessoa perguntou sobre o medo desenfreado da contaminação do coronavírus, gente, e aí eu vou finalizando por aqui se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta. Eu ia falar do problema do coronavírus, né? A morte é certa, a hora é incerta. Isso é para todo mundo, ok? Desde que a pessoa que não esteja pensando em suicídio, tomara que não, porque tem recurso para tudo nessa vida. Quando a gente avalia o pavor do coronavírus, a gente tem que compreender aquilo que mais nos impacta. É o próprio medo do momento de morrer? É a sensação de que você tem uma tarefa que não foi cumprida? É o apego aos bens materiais? É a sensação de que outros precisariam de você e de que você não estaria aqui? É aquilo que você deixou de fazer na sua vida e tem meio que uma culpa, um arrependimento por não ter vivido aquilo que você já poderia ter vivido? E essa sensação de finitude que num primeiro momento nos deixa de cabelo em pé e dizendo, não vou dar conta, como é que eu vou fazer? É a mesma sensação que faz com que a vida seja o mais longa e feliz possível. Quando a gente fica numa situação de que eu temo, o que acontece comigo? Eu me fecho. O pessoal tá falando que responsa, Abigail. Ela gosta de línguas, gente. Vocês acreditam que ela gosta? Ela é quase versada em espanhol. A menina é um espetáculo para aprender línguas. Então, eu sou falante em português, vocês já perceberam que eu falo pouco, ela vai ser falante em outras 3 línguas. Vou poder viajar quase o mundo inteiro. Então, vou voltar aqui, tá? Vamos falar sério agora. Quando eu paro para pensar que a finitude me diminui, então eu vou morrer, eu sou finita, independente da sua religião. Se você é reencarnacionista, você sabe que essa vida é uma só. Se você não é reencarnacionista, você sabe que essa vida é uma só, ok? Então isso é geral para todo mundo, ok? Então eu tenho aquela sensação de finitude, eu vou terminar uma hora, eu vou deixar de existir desse jeito em algum momento. Isso pode me apequenar, isso pode me diminuir, isso pode me deixar com pavor, com medo, com remorso, com culpa. Ou, olha a sacada, já que eu sei que eu vou mesmo, que história eu vou escrever para ser lembrada depois? O que eu vou fazer da minha existência? Para mim, mas muito mais para os outros, que depois da minha partida, eu serei lembrado, eu serei lembrada com alguém que somou na vida dos outros. Vocês conseguem entender? E aí, sem saber o meu momento de partida, eu vou me entregar a grandes construções no meu interior, mas que eu possa, no final, além de ter um alto lucro com o meu desempenho, com o meu desenvolvimento, ter ajudado quem está ao meu redor no autocrescimento, numa busca por uma vida melhor. E isso pode ser, pode não. Isso deve ser em família e em sociedade. Que lugar eu estou dentro da minha família? Como eu posso ser a melhor filha? Não é a filha perfeita, não é o filho perfeito.
Como eu posso ser a melhor filha? Como eu posso ser o melhor filho? Irmão, irmã? Que tipo de irmão, que tipo de irmã eu quero ser? Que tipo de pai? Que tipo de mãe? Como eu quero ser lembrado por essas pessoas que estão convivendo comigo? E para a sociedade, para a profissão, como eu quero ser lembrado, lembrada na minha profissão? Eu vou ter impactado vidas e, gente, às vezes é um engenheiro que construiu aquela casa que fez com que as pessoas ficassem apaixonadas por morar num lar tão gostoso. É aquela professora que fez com que aquele aluno entendesse que ele tem um lugar diferente na vida. É aquele vendedor de qualquer coisa que seja e que quando você vai até ele para você comprar, ele te olha com um sorriso e fala: bom dia, se tiver gostoso me avisa. Porque aqui independe de intelecto, independe de certificados, independe de QI, coeficiente de inteligência. A gente está falando aqui de emoções, de sentimentos, de passarmos pelas vidas dos outros e deixarmos uma marca. Dá para ser feliz, mesmo que relativamente nesse mundo. Tem um exercício que eu falo muito nas minhas palestras e que as pessoas temem e às vezes elas correm, mas muitos entendem e começam a exercitar, que é assim. Fica comigo, porque quando eu começo a falar essas coisas, eu vejo que o povo começa a sair com medo dos exercícios que às vezes eu proponho. Hoje uma paciente, antes da live eu tenho atendimentos, né? Uma paciente falou assim: nossa, lá vem você com seus para-casa, Gisele, eles são sempre difíceis. E eu falei: sim, a gente precisa otimizar o tempo e a gente precisa evoluir mais rápido. Se você fica uma semana entendendo que a sua terapia não é só os seus 40, 50 minutos comigo, você evolui mais rápido. Então deixa os para-casa. Então não sai agora, fique comigo, preste atenção. Imagine que você faz isso durante o dia, se você tem medo da noite, tá? Mas você pode fazer antes de dormir também. Imagine que você está em algum momento adentrando um lugar que tem inúmeras pessoas e você está vivo, você está viva, mas você reconhece que o corpo que você habitou está deitadinho, lindo, maravilhoso, perfumado, cheiroso, maquiado, se você é mulher, dentro daquele caixão chiquérrimo do mais simples que você quis. Mas você tem a consciência de que você está vivo, de que você está viva. Afinal, todas as religiões nos trazem esse conforto, nos trazem essa esperança, ok? E aí, você vai ser aquela pessoa que vai andar entre os presentes. No seu velório, você vai ouvir o que é que elas pensam sobre você, o que é que elas sentem sobre você e o que é que elas cochicham entre elas sobre você. O que você acha que você vai ouvir? Consegue entender? Esse é um momento em que a gente se depara com a nossa finitude, com a nossa eternidade. Nós somos eternos depois que nós vamos embora. E como é a eternidade que você quer deixar para os seus e para aqueles que conheceram você. E até para aqueles que não conviveram, não te conheceram, mas vão ouvir falar de você. Então existe uma eternidade em cada ser humano. Existe algo de cósmico, divino em cada ser humano que pode ser deixado para todas as outras pessoas. Ok? Então eu quero que você faça esse exercício. Se você quiser, depois vai lá no meu direct e fala: Gisele, consegui fazer, Gisele, não consegui fazer, Gisele, dei conta, não dei conta. Eu já ouvi, né? Eu faço esses exercícios algumas vezes, eu já ouvi algumas pessoas dizerem muito mal a meu respeito. E eu vou melhorando, né, gente, para falar menos mal. Gisele, mas tem como eu imaginar que todo mundo vai me amar e todo mundo vai falar bem de mim? Não, amor, isso não é história da Disney para terminar com história feliz, nem da DC, nem Abigail e nem da Marvel, né? Isso é vida real. Não tem jeito de fugir disso, não? Fugir do quê, gente? Do para casa. Do para casa tem, ué. Eu sugiro para casa, você faz se você quiser, quando quiser. É sempre assim, ok? Eu sou de qual cidade? Eu sou de Itaguara, Minas Gerais, interior de Minas. Moro na roça, tem bica na minha casa.
um tanto de árvores, mas eu sou originalmente de Belo Horizonte, tá bom? E agora eu tô no mundo inteiro nas redes sociais, que é uma delícia, né? Custei, mas cheguei, tá bom? Gente, termino por aqui, agradecendo a todos vocês que vieram, que me ouviram. Quarta que vem estaremos de volta. Não sei o tema ainda, vou abrir caixinha de perguntas para que vocês possam me falar o que é que vocês estão querendo aprender comigo. Combinado? E ó, para quem chegou aqui por último, lembrete, as minhas lives estão no IGTV do Instagram e estão também no canal do YouTube, tá bom? Não, fugir da morte de ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas muitas vezes é duro e os nossos inimigos são os nossos maiores ajudantes, viu? Os inimigos, eles muitas vezes dizem exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir para poder melhorar. Só que eles falam de uma forma aterrorizante, de uma forma desrespeitosa. E aí vale outra dica, né? Ouvir algo de um inimigo, separa o dito de como foi dito, pego o dito e transformo na fala de um amigo e escuto para ver se tem verdade nisso, ok? Viana, gratidão. Eu peço a Deus sempre que Ele possa aumentar a minha confiança no bem, a minha confiança nos seres superiores da vida, nos anjos, em Jesus. Não sei se eu já contei para vocês, Jesus é meu amigo pessoal, eu o chamo de G, e eu converso com ele todos os dias. Não tem hora, não tem momento. E eu desejo que vocês tenham uma espiritualidade desenvolvida naquilo que vocês acreditam, naquilo que vocês tenham afinidade, naquilo que o coração de vocês possam desabrochar. A gente está de passagem por Gaia. Nós estamos aqui por um motivo. Ninguém está aqui ao léu à toa. Às vezes a gente vem para salvar uma pessoa no sentido de contribuir para que ela se salve. Não de que a gente pegue e a salve. Quantas somos mães? Quantas somos esposas, maridos, amigos? Todo mundo aqui tem talento, gente. Eu não conheço um paciente, nesses anos todos de carreira, 17 anos só de clínica, que eu não tenha ajudado uma pessoa a perceber se ela já não sabia qual era o talento dela. Todo mundo é divino e humano ao mesmo tempo, tá bom? Faço atendimento virtualmente, sim. Aliás, em pandemia tá só virtual. Tá bom? Pode fazer contato depois no telefone que eu coloquei acima, mas eu já adianto que eu não tenho vaga no momento. Tá lotado, graças a Deus, mas existe fila de espera, porque tem paciente que ganha alta, tem paciente que desanima porque o negócio não é fácil, né, gente? Se conhecer a melhor e a mais difícil tarefa dessa vida, então tem uma rotatividade que não é alta, a vaga surgindo, eu vou informando. Oi? Eu quero, em nome da Abigail, agradecer pelo segundo G, responde, quando eu coloco lá as caixinhas de perguntas e vocês vão respondendo. Eu vou aparecendo devagarinho nas redes sociais, gente, porque o trabalho fora das redes é muito grande, tá bom? É um devagarinho que tá crescendo, eu tô gostando de mim, depois vocês verifiquem lá. Eu tô aprendendo, né, a me relacionar com vocês através da telinha. Um beijo de paz profunda no coração de cada um que passou por aqui. Apaixonada pela participação de vocês, pela honra em me ouvirem e que vocês possam, acima disso tudo, colocar isso na vida de vocês. A única vida que vocês podem transformar é a própria. E sim, tem como fazer isso. Às vezes com mais ajuda, às vezes com menos ajuda, às vezes sozinho. Mas sim, é possível realizarmos pequeninas, médias e grandes transformações nas nossas existências. Ok? Beijo de paz profunda. Até a próxima quarta, 20h33. Boa noite, pessoas. Em paz. Aí vem cá, porque eu já tô até preocupada se eu vou dar conta de clicar aqui, que eu fiquei tão emocionada hoje que eu tô com medo de clicar no lugar errado. Vamos lá. No X, encerrar.